Fala galera do futebol hoje. Veja quem será o novo treinador do Corinthians, após demissão de Mano Menezes. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário e ativar as notificações. O que eu vou falar, né? Tem coisas que só acontecem no Corinthians. Hoje, segunda-feira, foi um dia diferente, que começou com a notícia da demissão do Mano Menezes. Menos de 24 horas depois que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou na zona mista da Neoquímica Arena que não demitiria o Mano Menezes. Ele mudou de ideia em menos de 24 horas. Pois bem, chegou a informação de que antes de demitir o técnico Mano Menezes, o Augusto Melo acertou as bases de um contrato com o Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo. E o Augusto Melo chegou a conversar com o presidente do São Bernardo sobre uma possível liberação do treinador. Tava tudo certo. O Zanardi aceitou, o Corinthians achou que já tinha um treinador, mas aí alguém falou pro Augusto, pro Rubão, pro Soldado, tem um regulamento aqui no campeonato que não permite que o mesmo treinador dirija duas equipes na mesma competição. Ah, é? Parece que eu tô brincando, né? Mas foi mais ou menos assim. E o Corinthians desistiu de contratar o Márcio Zanardi, que continua no São Bernardo. Aliás, o Zanardi também aparentemente não sabia do regulamento. E agora o Corinthians começa do zero a procura por um novo treinador. Que fase que tá o Corinthians? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora a busca é pelo novo técnico. O Timão desiste de contratar Márcio Zanardi do São Bernardo e vocês já devem imaginar o porquê. Eu vou te explicar, tem um problema no regulamento, aquela coisa toda. E outros nomes estão sendo cotados. O Cuca seria um deles? Quais outros nomes estão sendo especulados nesse momento? Eu vou te trazer tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Gente, no começo da tarde eu publiquei um vídeo aqui no canal informando a demissão do Mano Menezes, que ele não seria mais o técnico do Corinthians, e na sequência o próprio Mano Menezes, na sua conta oficial no Instagram, publicou uma espécie de satisfação para o torcedor, dizendo que depois de 33 dias de trabalho, a nova diretoria optou por encerrar o trabalho, por encerrar o planejamento. Meio que se isentando, né? Dizendo que... E aí nem vou entrar no mérito, porque é óbvio que o Mano não é o principal culpado, mas eu não vou isentá-lo da responsabilidade, porque o time estava, assim, fazendo muito pouco. E a derrota para o Novo Horizontino ela foi estranha demais. Afora outros tantos resultados péssimos, escolhas equivocadas, palavras mal colocadas e tudo que acabou derrubando o Mano, apesar desse contrato ridículo do Duílio, multa absurda, enfim. O Mano já é passado, não é mais o técnico do Corinthians. Depois disso, o Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo, havia sido contatado pelo Corinthians. E o Zanardi, pelas informações que eu obtive durante a tarde, chegou a se despedir do elenco do Bernô, do São Bernardo, onde ele estava havia 3 anos, um projeto sólido, com alguns títulos, né, nas divisões de acesso do Campeonato Paulista, Copa Independência, Copa Paulista, Série A2, com um trabalho consolidado mesmo, mas a grande chance da carreira deste jovem treinador, que inclusive já trabalhou no Corinthians, inclusive com Augusto Melo, no Sub-17 do clube, tem um tempo isso. Então, até pela relação com Augusto, ele estaria sendo reconduzido para comandar o time nesse momento. E a informação é que o Corinthians descobriu, ao contatar o Zanardi, depois do Zanardi já ter se despedido dos jogadores do São Bernardo, descobriu que o regulamento do Campeonato Paulista não permitia que um treinador treinasse 2 equipes na mesma competição. Pois bem, isso dificultou muito as coisas. Chegou a se especular que talvez um técnico do Sub-20, como é o Danilo, um técnico do Sub-17, que foi anunciado recentemente agora, um novo profissional, pudesse estar à frente do clube durante o Campeonato Paulista. Muito difícil, né, gente? Porque
Se você contrata, vou fazer uma figura aqui, com todo respeito aos Zanardi, tá? Que eu acho até que seria uma boa escolha se ela fosse efetivada agora, meio que numa ideia de copiar o que o São Paulo fez com o Carpini, mas um pouco diferente, né? Porque o Carpini já tinha um currículo de Série B com Juventude, já estava num estágio um pouco avançado. Mas ok, o Zanardi é um dos bons técnicos que a gente viu surgir aí nos últimos tempos, especialmente aqui no Paulistão. Eu penso assim, se você contrata o José Mourinho e ele te diz que só pode desembarcar aqui na metade do ano, tudo bem você seguir até lá e esperar pelo Mourinho com o Danilo, com um técnico, com auxiliar interino, enfim, tudo bem. Agora, para esperar pelo Zanardi, na minha opinião, não faz muito sentido. Até porque o Campeonato Paulista pode resultar em problemas para o Corinthians. Seja um rebaixamento, que eu acho muito difícil, né? Isso acho que é muito remoto, apesar do time hoje estar na zona do rebaixamento, 15º colocado na classificação geral, e isso derrubou o Mano, mas não classificar para a fase de mata. Isso já seria muito ruim por todo o investimento, por toda a expectativa, por ser o Corinthians, né? Então não dá para brincar com o Campeonato Paulista, na minha opinião. São muitos clássicos pela frente, e aí você vai ficar acumulando crise atrás de crise sem ter um treinador efetivado, porque o cara não pode comandar no Paulista. Não. E nesse momento é a única competição que o Corinthians tem, a não ser no final de fevereiro aí, o jogo único nessa primeira fase contra o Cianorte pela Copa do Brasil. E aí o Zanardi poderia comandar o time. Bom, depois disso, o clube decidiu não avançar com o Zanardi, que vai ficar no São Bernardo. E aí o Corinthians se voltou para o mercado novamente. O Thiago Kozlowski, que foi contratado no início da temporada na gestão Augusto Melo para ser um auxiliar técnico permanente da comissão técnica do clube, ele comandou a atividade nessa segunda-feira e está preparando o time para enfrentar o Santos no clássico de quarta-feira. Se ele vai ser o técnico, a gente não sabe, mas provavelmente, se até lá não houver a definição de um novo comandante, se ele não conseguir a tempo treinar o time, o Thiago Kozlowski vai ser o treinador. Thiago Kozlowski, que treinou o Coritiba na temporada passada. Coritiba, que acabou rebaixado, mas o Kozlowski estava à frente do clube até meados de novembro, quando ele foi demitido, e aí o Guto Ferreira foi contratado lá para tocar o final da temporada do Coritiba. O Kozlowski, pelo menos, tem uma rodagem, né? Já foi treinador de um clube na Série A e tudo mais, e sabe o que fazer, mas como um auxiliar, como um interino. Então, nesse momento, é o Kozlowski que está comandando a parada. Enquanto isso, o clube se volta para o mercado na busca de um novo profissional. O Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, soltou uma bomba no início da noite, dizendo que o Cuca seria o nome preferido para substituir o Mano Menezes. O Cuca, que, enfim, não preciso nem dizer ou contextualizar o nome do Cuca, né? Todo mundo sabe que ele, inclusive, treinou o Corinthians por 2 jogos na gestão do Willian no ano passado, mas por conta da sua condenação por um caso de violência sexual lá na Suíça em 87, ele, sofreu uma pressão muito grande a ponto dele pedir para sair. E a partir dali, o Cuca começou uma cruzada para tentar provar a sua inocência, mesmo que tenha havido uma condenação, ele estava tentando provar a sua inocência para que ele pudesse voltar a trabalhar, porque desde que o caso veio à tona, ele começou a ter dificuldades pelos clubes onde ele passava. E o Corinthians, como tem uma bandeira do respeito às minas e das causas sociais, isso é muito caro, né? Isso é muito forte no Corinthians. Pois bem, o Cuca conseguiu, através do seu departamento jurídico, uma assessoria jurídica que ele contratou, por falta, né, de elementos e até pela prescrição do crime, a sua, anulação dessa condenação, o que permite ao Cuca estar livre juridicamente, estar livre pela justiça. Ele não tem nenhum impeditivo legal para trabalhar, e acho que nem tinha antes. A grande questão é moral, e eu nem vou entrar no mérito aqui. A questão é, diante dessa informação, eu não sei se ela é originalmente do Salazar e não sei se outra pessoa, me perdoem, outro jornalista cogitou o nome do Cuca. Eu fui numa fonte dentro do Corinthians e recebi a seguinte mensagem: não. Aí eu insisti. Tem algum problema? É a questão, né, da polêmica? E aí eu recebi a seguinte mensagem, entre aspas: não precisamos disso agora. Abre aspas, não precisamos disso agora, fecha aspas. Então a pessoa de dentro do clube me confirmou que não será o Cuca, não está sendo cogitado e que, pelo que eu entendi,
o clube não quer comprar essa briga, porque sabe que é um nome que dividiria a torcida. Muitos vão achar legal, e pelo potencial que o Cuca tem por ser um bom técnico. Outros vão achar que não tem porquê você mexer nesse vespeiro de novo, causar todo aquele alvoroço que foi pelo Cuca ter estado aqui no ano passado. E eu nem sei se o Cuca gostaria de voltar a trabalhar no Corinthians. Acho que ele vai voltar a trabalhar, mas eu não sei se no Corinthians por tudo que aconteceu. Enfim, descartem, pelo menos nessa primeira informação que eu obtive, Cuca, por enquanto, no Corinthians, tá bom? Outros nomes estão sendo especulados e colocados por alguns portais. Agora, não dá para cravar necessariamente que seja um desses nomes aqui que o Corinthians vá contratar. Mas eu vou colocar a situação de cada um deles para que a gente possa avaliar. Luiz Zubeldia está sem clube, argentino, 43 anos, que foi especulado no São Paulo. Agora, não só especulado, né? O São Paulo tentou entrevistá-lo dentro de várias entrevistas que o clube fez para substituir o Dorival Júnior. Entre essas entrevistas, o Paulo Pesolano, que está no Real Valladolid, né, o clube do Ronaldo, na Série B da Espanha, e o Thiago Carpini. O Zubeldia não topou dar entrevista, ele queria uma proposta, ele não queria ser entrevistado. E aí o Muricy Ramalho meio que se irritou com isso, eles recuaram e foram no Carpini, onde eles gostaram muito da conversa, né, do atual técnico do São Paulo e campeão da Supercopa. O Zubeldia, né, não quis saber. Ele é jovem, ele é campeão da última Copa Sul-Americana pela LDU e ele eliminou o São Paulo na semifinal e bateu o Fortaleza do Vojvoda na final. Esse é o Zubeldia. Ele tem números bem interessantes, tá? Ele tem 71 jogos, 40 vitórias, 22 empates e apenas 9 derrotas. Em 71 jogos ele tem apenas 9 derrotas. É um técnico com números muito bons, já tem um título continental no currículo e quem acompanhou os jogos, né, seja contra o Fortaleza ou contra o São Paulo, o time dele jogava muita bola. Um perde-pressiona muito bom, muito rápido, muito dinâmico. Esse era o time da LDU. Assim, gente, você precisa de peças muitas vezes para jogar dessa maneira, mas é assim que gostava de jogar o argentino Luiz Zubeldia. Outro nome especulado é mais um gringo, né? A partir de agora só gringos, tá? Brasileiros realmente não tem nenhum na lista, até onde eu saiba, com exceção do Cuca, que foi cogitado aí, que eu já falei para vocês. O Gabriel Milito, ele é argentino também tem 43 anos, também está desempregado e estava no Argentinos Júniors. Ele comandou uma vitória, uma supremacia do seu clube argentino, porque o Argentinos Júnior estava no grupo do Corinthians na primeira fase, quando o Corinthians não passa dessa fase de grupos, e aí acaba caindo na Sul-Americana na temporada passada, jogando muita bola, inclusive. Deu muito trabalho para o Corinthians, mas ele já passou também pelo Estudiantes e pelo Independiente. É um técnico meio doidão, tá? Os números dele não são tão bons na carreira, assim. Ele tem quase 300 jogos, 246 na verdade, 107 vitórias, 59 empates e 80 derrotas. O aproveitamento dele não é tão bom. E ele é muito doido, cara. Ele é aquele técnico, assim, meio epidérmico, maluquete, beira do campo, agitado, né, que vai pro confronto, que provoca jornalista em coletiva. Ele é meio doidão. Só que ele sofre com hipertensão e diabetes. E, segundo informações da imprensa argentina, ele se afastou do futebol por alguns meses e tem o desejo de voltar apenas na metade do ano. Não sei se uma proposta o sensibilizaria a antecipar esse projeto e se ele, enfim, interromperia esse período de descanso e de repouso que ele está tendo até a metade do ano. Martim Anselmi. O Martim Anselmi, ele foi muito tempo auxiliar de Miguel Ángel Ramírez no Independiente del Valle, que foi destaque aqui no futebol sul-americano, especialmente contra clubes brasileiros, né? O Del Valle, num processo, né, que veio desde a base, um modelo de negócio dentro do Equador, né, de repatriar jogadores, né, e de garimpar jogadores e formar jogadores. O Del Valle foi uma grande surpresa nos últimos anos. O Anselmi estava juntamente do Miguel Ángel Ramírez. Quando o Miguel Ángel Ramírez começou a se aventurar por outros mercados, foi treinar o Internacional, não deu certo, foi para o futebol dos Estados Unidos, o Anselmi assumiu o profissional e como técnico mesmo do Del Valle. Depois, ele foi para onde ele está, no Cruz Azul.
Pelas informações da imprensa, o salário dele é baixo para os padrões brasileiros, né? Ele ganha cerca de R$200 mil, 40 mil dólares. É muito abaixo do que a gente consegue pagar aqui. Dá para tirar o cara de lá? Ele tem 38 anos. É jovem, ainda está no começo da carreira, não tem títulos expressivos, mas é um técnico em que as suas equipes jogam um futebol interessante, até pela escola que ele teve no Independiente Del Valle. Vale a pena apostar num gringo assim? E para fechar, Antônio Oliveira. Esse a gente conhece mais pelas passagens aqui por Cuiabá, onde ele está, Atlético Paranaense, próprio Coritiba por alguns jogos, depois ele foi e voltou para o Cuiabá. A última temporada ele deixou o Cuiabá na 12ª colocação, meio de tabela, fez alguns bons jogos, né, pelo Cuiabá, é muito querido em Cuiabá e tem uma multa de R$5 milhões. Conhece o futebol brasileiro, é um português que também gosta do confronto, né, nas entrevistas, né, e sei lá, será que poderia ser uma solução? Pelo menos é um gringo que está aqui, que conhece o futebol brasileiro e a adaptação seria muito mais fácil. Agora, dentre todos esses nomes aqui, gente, é muito difícil. Porque, assim, todos eles tratam-se de treinadores que vão chegar em meio a uma temporada e ter que apresentar soluções de forma muito rápida e no meio de uma crise. Então, assim, qualquer nome aqui seria muito difícil para o cara chegar e já ter que dar uma resposta. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade. Eu acho que o Antônio Oliveira talvez fosse uma aposta interessante, mas ele está empregado. O Martim Anselmi também está empregado. O Milito e o Zubeldia estão sem clube. Qual a opção de vocês? Entre eles ou algum outro? Comentem aqui. E inscreva-se no canal. Eu volto a qualquer momento com novidades sobre esse assunto. Deixa o like no vídeo. Eu volto na próxima. Tchau!